A gente tem um convidado já com a gente para falar a respeito de um assunto que gerou uma enorme repercussão, uma enorme comoção, que faz com que a política coloque projetos de lei em andamento, mas que nos últimos dias não se falou mais a respeito, e a gente quer também atualizar o nosso ouvinte e saber como está o cenário para quem viaja de avião transportando um animal doméstico. A morte do cachorro Joca, que foi extraviado no voo da companhia aérea Gol. O tutor foi para um lado, o cão foi para outro, viajou por mais de 3 horas e acabou morrendo dentro daquela caixinha de transporte. Isso fez com que projetos de lei chegassem às casas legislativas. Mas esses projetos avançaram ou não? Para a gente entender como é que está o cenário hoje do direito também de quem quer viajar sendo tutor de um animal doméstico, o nosso convidado é o advogado Dr. Pedro Qualiato, especialista em direito do consumidor, que vai ajudar a gente a entender o cenário atual para os tutores e donos de pets. Dr. Pedro, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer participar. Nesse momento, se eu quiser viajar com o meu cão de estimação de avião, quais são as regras, o que mudou e quais são os cuidados que ainda são exigidos depois do caso Joca, que ganhou repercussão em todo o país, doutor? Heitor, bom, como todos sabem, o caso Joca, que foi, infelizmente, o falecimento de um pet, de um cão de estimação, num transporte de São Paulo para o Nordeste, o cão acabou sendo extraviado, acabou não tendo os cuidados necessários e por uma questão muito mais relacionada à negligência da companhia aérea, ele acabou perdendo a vida. Esse caso, como você disse, causou uma grande comoção nacional e por conta disso abriu-se uma série de discussões entre as companhias aéreas, a ANAC, a sociedade e também as sociedades protetoras de animais, acerca de medidas para dar uma maior segurança aos pets que são transportados em aviões. Ainda prevalece a regra atual, que prevalece ainda hoje, Heitor, é a resolução da ANAC do ano passado, de 2023, que estabelece, entre outras coisas, que fica a livre escolha da companhia aérea transportar ou não o pet, o animal de estimação, e também se transportar ou não na cabine, que é onde ficam os demais passageiros, ou no porão, num local onde ficam as malas, claro, com um local pressurizado, adequado, mas não com os passageiros. O que está se discutindo nesse momento é um projeto de lei, que foi apelidado de Lei do Cão Joca, o qual estabelece regras adicionais para as companhias aéreas, tais como deixar um veterinário à disposição nos aeroportos para a verificação da saúde dos animais. Também estabelece, por exemplo, que os cachorros devem ser transportados, os gatos e cachorros, na cabine do avião e não no porão. Claro que dependendo de uma situação de segurança, da própria operação da aviação, do avião, dos próprios passageiros, mas que as companhias aéreas deverão transportar os animais na cabine, não mais no porão. E também uma questão de rastreabilidade dos animais, para que o tutor, o dono do animal, possa rastrear e acompanhar minuto a minuto aonde o seu pet está, caso ele seja transportado sem o seu tutor, caso ele esteja sendo transportado sem o seu dono. Tiago Prudente, doutor Pedro Qualiato, advogado especialista em direito do consumidor, falando a respeito do transporte de animais domésticos nos voos do Brasil. Bom dia, doutor. Muito obrigado pela participação. Eu só queria que o doutor esclarecesse para os nossos ouvintes o seguinte: hoje não existe uma legislação específica, né, para o transporte de animais na aviação civil no Brasil, né? Queria que o doutor explicasse isso, que regras que existem, ou se não existe regras, se são as próprias companhias que definem isso. E também um outro ponto: o projeto de lei que está sendo discutido traz essa possibilidade, ela já existe para algumas companhias, de você levar o seu cãozinho, o seu gato na cabine, dependendo do tamanho do animal, né? Mas aí,
eu sei que os tutores vão ficar bravos comigo, mas vai entrar uma outra discussão. Porque tem passageiros que não gostam, tem passageiros que têm alergia, por exemplo. Como é que fica essa discussão? Porque aí, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter um embate aí colocado. E é um ponto que qualquer projeto de lei tem que prever esse tipo de problema. Porque a companhia vai ficar ali, agora, o que eu faço? Mudo o passageiro de lugar? Como é que o doutor vê esse ponto também? Porque como os tutores também têm os direitos resguardados, né, pela questão do consumidor, quem também não é tutor e não tem animal também tem os seus direitos. Como é que funciona isso? Queria que o doutor falasse desses 2 pontos. Bom dia, Tiago. Bom, respondendo os seus questionamentos, atualmente existe uma portaria da ANAC que regula esse transporte de pets. Essa portaria deixa em cargo da companhia aérea ou das companhias aéreas uma série de decisões, como transportar ou não, na cabine, qual é a regra que prevalece hoje? Hoje é possível você transportar cães de estimação, eu falo cães, mas são animais de estimação ou animais de assistência emocional, tá? Tanto estimação como assistência emocional. Estimação são os pets tradicionais que a gente está acostumado, geralmente cães e gatos, e assistência emocional, isso se amplia um pouco mais. Pode ser um coelho, pode ser um furão, tá? Mas hoje é da companhia aérea a prerrogativa de decidir ou não sobre o transporte. A companhia aérea vai levar em consideração a capacidade da aeronave, a segurança dos passageiros, o nível de agressividade dos animais, isso é muito importante. Sempre se fala em transporte de animais, pets, animais de estimação ou de assistência emocional, são animais não agressivos. E no final das contas, acaba cabendo à companhia aérea essa decisão. As novas leis, os novos regulamentos, eles trazem mais detalhes para que esse transporte ocorra de maneira mais segura, como, por exemplo, o tipo de caixa ou o tipo de gaiola onde esses animais devem ser transportados. Tem que ser uma caixa muito mais própria, uma caixa com tamanho adequado, onde o animal possa fazer um giro de 360 graus, tem um espaço para ele andar e ser transportado de maneira mais segura. Também fala-se aqui em questão de cães-guia. Hoje, a portaria da ANAC, isso não deve ser alterado, ela estabelece que cães-guias, que são aqueles cães para a locomoção de deficientes visuais, eles podem e devem ser transportados nos aviões sem qualquer custo adicional para os passageiros. Esses cães-guias, eles não precisam estar acondicionados em caixas, eles podem andar livremente, mas eles têm que ter um treinamento específico para isso, para essa finalidade, e eles devem ter aquela coleira especial de cães-guia. Os cães-guias, eles podem ficar nos corredores dos aviões, ao contrário dos pets, dos animais de estimação ou de assistência emocional, que deverão e devem ser transportados no colo dos passageiros ou mesmo num banco, num assento próprio, caso a nova lei do cão-joca seja aprovada, estabelecendo que os animais devem ser transportados necessariamente na cabine, esses cães deverão ser e poderão ser acomodados num assento específico, logicamente com o pagamento de taxas adicionais. Isso não vai sair gratuitamente. Seriam esses, Tiago, não sei se eu respondi aos seus questionamentos. Não, eu só queria pontuar isso, a questão, por exemplo, a pessoa compra um assento para o animal, e aí a pessoa do lado tem um problema com animais, alérgico, e aí, como é que a companhia procede? Porque existe um problema que vai ter ali durante aquele voo. E eu fico em dúvida, porque quando a gente fala de aviação civil no país, as companhias aéreas desrespeitam as normas, portarias, a lei na cara dura, e você verifica isso em qualquer aeroporto do Brasil. Por que isso, doutor? Por que existe uma dificuldade tão grande do respeito às normas pelas companhias aéreas? Eu estou falando aqui, sem dúvida nenhuma, muitos ouvintes já passaram por situações das mais diversas com companhias aéreas pelo país. Bom, Thiago, esse seu sentimento, né, de descumprimento das normas das companhias aéreas, ele
procede totalmente. Na minha opinião, e nós aqui no escritório atuamos rotineiramente com causas relacionadas a transporte aéreo, o que eu acho é que há um desconhecimento das normas por parte dos agentes, dos funcionários das companhias aéreas que atuam nos aeroportos. E esta, na minha opinião, não só para casos de transporte de pets, mas para problemas relacionados a transporte aéreo em geral, isso é uma das principais causas. Acho que se os funcionários, se os representantes fossem mais bem treinados, com um conhecimento maior das normas, do que a ANAC define, o que a lei, eu acho que muitos desses problemas poderiam ser evitados. Em relação aos pets, especificamente, há um ponto muito importante que hoje já existe com a portaria da ANAC e que vai continuar com a lei, assim que a lei do cão-joca for aprovada. Essa lei foi aprovada na Câmara dos Deputados e deve entrar em votação no Senado. Pode ser que exista até uma audiência pública para ouvir a sociedade sobre sugestões de aprimoramento dessa lei. Uma questão muito importante é a questão da saúde do animal, a saúde preventiva. A condição básica também para que o animal viaje, não somente que ele não seja agressivo, mas é que ele esteja com a sua saúde em dia, que ele esteja com as suas vacinas em dia, que não tenha nenhuma doença, que não ofereça nenhum risco à saúde dos seres humanos, tá? Agora, numa situação específica como essa que você falou, Thiago, de eventualmente um cão sendo transportado na cabine, gerar algum tipo de desconforto para um determinado passageiro, por conta de uma alergia, por exemplo, eu acho que é uma questão aí da equipe dos comissários de bordo estarem treinados, terem algum tipo de treinamento para fazer alguma acomodação especial ali na cabine, mudar de lugar, colocar a pessoa com a acomodação do cachorro ou do gato ou do pet num local mais profundo da aeronave. Já algumas companhias aéreas na Europa já especializadas no transporte de pets, talvez isso seja uma tendência aqui para o Brasil, já que o número de pessoas viajando com pet só cresce. Então, acho que aí é uma questão do dia a dia e moldando essa questão do transporte. O fato é que tem a portaria da ANAC, a lei do cão-joca aprimora essa portaria, traz mais segurança para os tutores dos pets e para os pets, mas com certeza outras normas, outros regulamentos deverão ser aprovados para que a sociedade possa conviver com essa nova realidade de uma maneira harmônica, de uma maneira mais harmônica possível. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com o Dr. Pedro Qualiato, advogado especialista em direito do consumidor, falando a respeito dos direitos dos tutores de pets nas viagens dos voos aqui no país e dessa mudança com a Lei Joca, já aprovada na Câmara e que em breve estará também no Senado Federal. Doutor Pedro, muito obrigado pela atenção, por atender o nosso convite. Espaço sempre aberto para a gente falar sobre direito do consumidor aqui no Manhã Bandeirantes. Um bom trabalho para o senhor e para toda a sua equipe. Obrigado, Heitor. Obrigado, Thiago. Um ótimo dia para todos.